E se a insatisfação constante num relacionamento, na verdade, não tiver nada a ver com o parceiro? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise de um texto que propõe exatamente isso, a ideia de um mecanismo de insatisfação que já vem, digamos, pré-programado. Bora entender como essa teoria é construída. Tudo começa com essa frase, né? Uma queixa que, nossa, ecoa em tantos relacionamentos. Mas, segundo a fonte dessa análise, isso não é só um desabafo. É, na verdade, o sintoma de um problema muito mais fundo e que quase sempre é mal interpretado. Então, qual é a tese central aqui? O texto basicamente propõe que existe um mecanismo interno, quase como um software rodando em segundo plano, programado para a infelicidade. E aí tentar consertar isso com gestos, presentes ou qualquer ação externa seria como tentar encher um balde que não tem fundo, sabe? O problema não é o que entra no balde, mas o balde em si. Ok, vamos agora para o coração do argumento da fonte. E a premissa é bem chocante, na verdade. A ideia de que a insatisfação de uma parceira pode não ser uma reação a alguma atitude, mas sim uma condição que já existia ali desde o começo. E para ilustrar isso, o autor da fonte compartilha uma experiência bem pessoal. Ele conta que tentou ser de tudo um pouco: o cara romântico, o cara mais dominador, o provedor, e o resultado? Bem, cada nova personalidade era recebida com um novo tipo de reclamação. Foi aí que ele chegou à conclusão de que o problema não estava no que ele fazia, mas em algo que vinha de dentro das parceiras dele. Certo, vamos então para a primeira camada desse argumento. Afinal, de onde viria essa tal programação interna? A fonte aponta para duas origens bem poderosas: a nossa genética e a infância. E olha só como a fonte começa a fundamentar esse ponto. O texto cita pesquisas que sugerem que cerca de metade dos nossos traços de personalidade, incluindo a tendência ao pessimismo, vem da genética. A alegação é que algumas pessoas já nascem com uma predisposição quase que química para enxergar o lado negativo das coisas. Mas, claro, a genética é só uma parte da história. A fonte também identifica dois padrões bem cruciais da infância que ajudariam a moldar essa programação para a insatisfação. O primeiro padrão é sobre a figura paterna. Segundo o texto, um pai que foi ausente ou emocionalmente distante pode acabar criando uma expectativa inconsciente de que todos os homens, no futuro, vão decepcionar. É uma crença tão enraizada que a pessoa acaba, sem perceber, recriando esse cenário de decepção. Já o segundo padrão foca na mãe. A teoria aqui é que uma filha, ao observar a mãe constantemente infeliz no relacionamento, absorve aquilo como se fosse o normal, o comportamento padrão. E aí, na vida adulta, ela acaba recriando esse mesmo ambiente. E por quê? Porque por mais que seja algo ruim, disfuncional, é o que ela conhece, é o que soa familiar. Beleza, vamos avançar para a próxima camada do argumento. Porque, segundo a fonte, essa programação interna é turbinada por influências externas, sociais, que criam um abismo gigantesco entre a fantasia e a realidade. Esse slide aqui mostra perfeitamente o que a fonte descreve. De um lado, você tem toda aquela fantasia vendida pela mídia, príncipes encantados, viagens perfeitas, e do outro, a realidade do dia a dia, conta para pagar, louça na pia, a rotina. O texto argumenta que essa diferença gritante acaba virando uma fonte constante de frustração. E o ponto-chave aqui, de acordo com a fonte, é que as redes sociais têm um papel enorme nisso. Elas podem criar a ilusão de que todo mundo merece um estilo de vida que, na real, só 1% da população consegue bancar. Isso gera um sentimento de que a vida está devendo alguma coisa, sabe? De que a realidade é uma enganação. A fonte usa esse exemplo bem direto para mostrar como a comparação nas redes sociais pode ser destrutiva. A gente vê só o recorte perfeito da vida do outro, a foto bonita, e isso distorce completamente a nossa percepção da nossa própria vida, fazendo a gente se sentir inadequado. Certo, então como é que essa programação interna, somada a essas expectativas irreais, se manifesta no comportamento do dia a dia? Vamos ver agora os padrões psicológicos que a fonte diz que são resultado direto de tudo isso. A fonte descreve algo que chama de mecanismo de desvalorização. É apresentado quase como uma lei da psicologia. No exato momento em que algo é conquistado, aquilo perde o valor. O desejo, nesse caso, estaria sempre focado naquilo que não se tem. O exemplo da Ana é usado para mostrar como esse vazio interno acaba sendo projetado no parceiro. A insatisfação vira um alvo que não para de se mover. Ah, se ele ganhasse mais.
Ah, se a nossa casa fosse maior. O alvo muda, mas o sentimento de vazio continua lá, porque a fonte do problema, segundo o texto, nunca foi externa. E além dessa desvalorização, o texto lista outros padrões. Um deles é a autossabotagem, que aconteceria porque, para quem cresceu no caos, a paz e a estabilidade podem parecer erradas, estranhas. A infelicidade, em alguns casos, pode até acabar virando parte da identidade da pessoa. Bom, depois de passar por todas essas camadas, genética, infância, sociedade, psicologia, a gente chega no ponto final. Qual é a conclusão e a mensagem principal que a fonte quer passar com tudo isso? A fonte descreve um impacto brutal para o parceiro. Imagina só, passar anos tentando preencher um vazio que não é seu, se esforçando para agradar o impossível. O resultado, segundo o texto, é um desgaste emocional gigantesco que pode levar à ansiedade, depressão e até perda da própria identidade. E para ajudar a diferenciar o que seria uma insatisfação crônica de uma reação pontual ao relacionamento, a fonte oferece até um teste rápido. São perguntas para tentar identificar padrões que já existiam muito antes do parceiro atual entrar em cena. E aqui está a conclusão definitiva do texto. A afirmação é categórica. O esforço de fora não consegue consertar um mecanismo que é de dentro. Tentar fazer isso é descrito como um esforço completamente inútil, porque a raiz do problema não está onde a solução está sendo buscada. Essa pergunta leva a gente direto para o centro da perspectiva do autor. Depois de analisar tudo isso, qual é a grande lição, a conclusão final que fica? E essa análise termina com essa citação bem direta e provocadora que resume toda a mensagem do texto sobre responsabilidade pessoal. A fonte argumenta que, enquanto a pessoa não assumir as rédeas da própria felicidade, ela vai continuar sendo algo inalcançável, não importa o que aconteça do lado de fora.